Primeiro de tudo, você precisa saber o que é notalgia parestésica ou prurido braquiorradial. Essas condições são consideradas até síndromes pelos conjuntos de sintomas, que geralmente envolvem principalmente coceira. O prurido braquiorradial envolve a região distal do braço e proximal do antebraço, dando para o paciente uma sensação de coceira intensa, principalmente em períodos noturnos, acompanhado de queimação ou ardência. É muito comum também que aconteça bilateralmente. Na notalgia parestésica, a condição geralmente ela é mais unilateral e na região das costas, especialmente na região da torácica. Essa condição na torácica, geralmente unilateral, também vem acompanhado com coceira ou prurido intenso, gerando muitas das vezes coloração, gerando manchas escurecidas na pele no local da coceira, por conta de ser uma coceira, um prurido intenso. Além disso, também vem acompanhado muitas vezes de dor, ardência e queimação. Muitas vezes até o sintoma de dor e ardência vem primariamente do que a coceira em si. Então a dor nesses pacientes também pode ser um indicativo quando posteriormente acompanhado de coceira e os outros como ardência e queimação. Mas o que a fisioterapia pode fazer por isso? Como que ela pode investigar e tratar essas condições? Primeiro, a literatura não tem um mecanismo fechado, identificado para os motivos desse tipo de apresentação. O que a gente tem são aparentes envolvimentos de nervos sensoriais ou sensitivos periféricos, ramos superficiais que inervam as regiões de pele, regiões subdérmicas e que estão de alguma forma irritados, seja quimicamente, seja mecanicamente, e aí entra a fisioterapia, onde identificando alguns padrões relacionados à postura, movimentos ou déficits de movimento, nós conseguimos tratar essas condições numa perspectiva de melhora da mobilidade articular que, em gênese, está relacionado com essa mecanosensibilidade, essa irritação do ramo sensorial cutâneo. Isso muitas vezes é no ramo transversal ou na altura onde você tem a sensação lá na coluna, no caso da notalgia, e no caso do prurido braquiorradial, geralmente sendo bilateral, está relacionado às raízes geralmente baixas cervicais. O tratamento em si dessas condições da fisioterapia não só identificam, então, na região cervical, na região torácica, alterações de mobilidade articular, alterações de redução do movimento articular ou do movimento como um todo, e visa, através de exercícios de mobilidade articular, através de técnicas manipulativas, técnicas de mobilização, para que você consiga restaurar essa mobilidade, diminuir essa irritabilidade. Essa é uma das formas da gente tratar esses indivíduos, mas a literatura também tem mostrado laser na tentativa de tratamento desses indivíduos. Nós temos na literatura também, em casos mais crônicos e que não respondem bem ao tratamento mecânico, o tratamento através de cirurgias em que fazem a ablação ou a queima desses ramos nervosos superficiais, tentando evitar que eles tenham qualquer tipo de estímulo, por exemplo, nociceptivo ou neuropático daquela região, e restabelecer a sensação e restaurar, diminuir e tratar ou abolir a dor desse paciente. Além disso, a literatura também traz alguns exercícios como alongamento, exercícios de fortalecimento na região, tentando restaurar o padrão músculo-esquelético, mas não muito bem estabelecido em que ponto especificamente seria esse exercício, a não ser a mobilidade articular, como dito anteriormente. Outros agentes eletrofísicos, como TENS, estimulação elétrica transcutânea, ultrassom, não têm sido indicados pela literatura para tratamento dessas condições. Os exercícios em si
tem trazido para o paciente respostas rápidas. Pacientes com sintomas a curto prazo, ou até mais ou menos 2, 3 meses, respondem rapidamente aos exercícios de mobilidade e técnicas de manipulação, mobilização para a região em que o paciente tem essa condição. Em pacientes crônicos que têm essa condição já há mais tempo e o tratamento conservador não tenha se mostrado efetivo, pacientes acabam sendo submetidos a liberações cirúrgicas, antes até bloqueios anestésicos na tentativa não só de diagnóstico, mas também de tratamento, e não pode deixar passar também uma avaliação dermatológica para excluir qualquer tipo de alteração ou doença de pele, o que acaba sendo benéfico até para a gente fechar o diagnóstico clínico. Na notalgia parestésica e no prurido braquiorradial, assim como na meralgia parestésica, por exemplo, no quadril, há esses entendimentos de mecanismos musculoesqueléticos envolvidos na gênese dos sintomas aparentemente neuropáticos. Na atualidade, nós temos discussão entre sintomas relacionados ao nervo, não necessariamente neuropáticos, mas nociceptivos, uma vez que podem ter essas diferenças de mecanismo na gênese do paciente, também de acordo com qual tecido está envolvido e qual a mecânica, qual o mecanismo por trás dessas irritabilidades teciduais. Portanto, fique atento aos sintomas do seu paciente, ao histórico do seu paciente, onde você, excluindo algumas possibilidades de tratamento ou possibilidades de causa daquele sintoma e identificando dentro do cenário clínico a possibilidade da melhora com as suas intervenções, você conseguir tratar bem seu paciente e atingir a melhora o mais rápido possível.